Bom, olha só, deixa eu primeiro apresentar. Meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece, eu sou diretor da Medic Mais Campinas e nós temos feito algumas lives já nessas últimas semanas, falando um pouco sobre o coronavírus com o nosso clínico geral, falando um pouco sobre doenças cardiovasculares nessa época de coronavírus, falando também sobre a ginecologia, falamos sobre clareamento dental e hoje nós vamos falar sobre tontura com a doutora Luana. Então, antes da gente começar, de eu apresentar a doutora Luana, eu queria pedir para todo mundo um grande favor. No canto inferior aqui, ó, tem um aviãozinho aí para vocês. Clica nesse aviãozinho e convida todo mundo, todos os teus amigos, para participar da nossa live, tá bom? É um conteúdo bem bacana que nós vamos falar hoje, é uma coisa que às vezes incomoda as pessoas e as pessoas não sabem o que fazer, e a doutora Luana vai com certeza conseguir esclarecer uma porção de coisas hoje, tá bom? Então faz esse favor pra gente, convida teus amigos. E agora eu queria apresentar a doutora Luana. A doutora Luana é nossa otorrino aqui na clínica, ela que cuida e atende todos os nossos pacientes dessa área, e nós fizemos o convite para ela poder fazer essa live com a gente e ela topou de prontidão e eu já agradeço. Eu vou deixar para a doutora Luana se apresentar melhor, tá bom? Então eu vou convidar ela para poder participar aqui da live. Olá, doutora. Olá, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Tudo já é um prazer estar aqui. Obrigada a todos que estão aqui hoje com a gente. Muito bom. Maravilha. Então eu vou deixar a doutora um pouco à vontade aí. Nós vamos conduzindo. A ideia é que seja um bate-papo mesmo, que vocês. A doutora vai falando um pouco sobre tontura, à medida que vocês forem tendo dúvida também podem ir falando. E a gente vai conduzindo isso da melhor maneira possível, o mais informal possível também, tá bom, gente? Então, doutora, que você possa se apresentar um pouco aí e falar um pouco sobre você, e depois, se você já quiser entrar no assunto, fica à vontade. Tá ótimo. Eu sou a Luana, né? Luana Vieira Monteiro é meu nome. Eu fiz um fellowship, que a gente chama na área médica, que é como se fosse uma especialização maior em otologia e otoneurologia, tá? Que são as doenças do ouvido e a tontura. Então, por isso que a gente pensou nessa live da tontura hoje. E também ontem, aliás, foi o dia da tontura, né? Pela Associação Brasileira de Otorrino, e essa semana é a semana da tontura também. Então, casou as duas coisas, né? Legal. E podem mandar as dúvidas para a gente aqui. O Rodrigo vai me ajudando também, né? O Rodrigo anota aí as dúvidas para a gente ver no final para atender todo mundo. Eu vou começar, tá? Com uma introdução de como é o nosso ouvido, tá? Como que é a nossa orelha interna. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, que deu uma... O celular está... Aí, agora sim, agora tá certinho. Pronto? Estão me vendo bem então, né? Certinho. Então, vamos lá. Como que é o nosso ouvido? Como que é lá dentro do ouvido? Como que é o nosso labirinto? Nosso labirinto é um órgão que faz parte da orelha interna, que está dentro do ouvido, tá? E o labirinto não é a única estrutura que está relacionada com o equilíbrio, tá? O equilíbrio, o nosso cérebro, ele pega informações do labirinto, tá? Do olho, a visão, ela também é importante. E a musculatura, tendões também enviam informações para o cérebro. Então, isso é importante para a gente saber que nem toda a tontura vem do labirinto, tá, gente? A gente vai conversar um pouquinho mais, vocês vão entender melhor. E aí, eu trouxe aqui uma gravura para a gente entender um pouquinho melhor. Então, quando a pessoa vem para a gente com tontura, para o otorrino, a gente examina o ouvido dela. Então, quando a gente examina o ouvido, a gente vê esse desenho aqui.
Não sei se vocês estão vendo bem. Dá para ver? Lá no fundo do ouvido, a gente vê essa estrutura aqui, tá? É um fundo cego, como se fosse um fundo de saco, que é a membrana do tímpano. Então, a gente vê pela membrana do tímpano se tem alguma infecção, se tem alguma alteração no ouvido. E lá por dentro da membrana do tímpano é onde a gente tem o labirinto mesmo, que é essa estrutura aqui, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? São 3 arcos, 3 bambolês. Cada lado do ouvido tem 3 bambolês, que são os responsáveis por dar as orientações dos movimentos de cabeça. E, juntamente com esse bambolê aqui, com um líquido que corre dentro dele, também tem um líquido que corre na cóclea, que é a estrutura que faz a gente escutar, tá? Que ajuda na audição. Então, por isso, os dois estão bem implicados, inclusive nas doenças também, tá? E o que é importante para a gente quando vem uma pessoa para mim falando, tô com tontura? Eu pergunto todas as características da tontura para a pessoa, isso é muito importante, tá? Então, é muito importante a pessoa prestar atenção como é a tontura dela. Que horas acontece, se tem alguma coisa que melhora ou piora a tontura, se tem alguma variação com o posicionamento do corpo ou algum horário do dia, quanto tempo essa tontura dura. Então, tudo isso é muito importante para a gente conseguir guiar para qual é a possibilidade de doença dessa pessoa, tá? Aí a gente examina o ouvido e a gente vê algumas alterações de movimentos dos olhos. Então, a gente faz alguns movimentos dos olhos para cima, para baixo, vê se tem um movimento que chama nistagmo, que é o olho que fica tremendo sozinho. Não é a pálpebra não, viu, gente? É o olho mesmo. E aí a gente faz todos esses testes, inclusive alguns testes neurológicos, para avaliar movimentação, propriocepção, que é essa ideia nossa do corpo, né, que a musculatura dá para o cérebro de qual é a posição, isso chama de propriocepção. Então, tem vários testes neurológicos que a gente faz, porque afinal, a gente está trabalhando não só com um labirinto dentro do ouvido, a gente está trabalhando com o cérebro, que quem interpreta tudo isso, todo o equilíbrio, é o cérebro. Então, a gente faz alguns testes neurológicos também. Vamos lá. Uma coisa importante, tá, gente? É definir quais são os sinais de alerta de gravidade, tá? Ou seja, quais são os sinais que orientam a gente a ir para o pronto-socorro, tá? O que é que indica que pode ser uma coisa mais grave? Uma tontura que vem muito de repente, que aparece de repente, e você nunca teve tontura antes, uma dor de cabeça muito intensa que você também nunca teve antes, dificuldade de falar, visão dupla, desmaios, sensação de palpitação associada à tontura, pode ser uma arritmia, dificuldade de andar, perda de força, de mão, de perna. Tudo isso indica para a gente uma doença mais grave, que pode ser até mesmo neurológica, até mesmo de origem cerebral, tá? E isso tudo indica para a gente que devemos ir ao pronto-socorro. Então, o que eu acho mais importante é a gente conseguir diferenciar o que é uma doença que tá ok, tudo bem eu esperar marcar uma consulta, ou uma doença que não, eu preciso ir para o pronto-socorro agora. Então, é muito importante a gente saber esses sinais de alerta, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui também para falar com vocês o que é a diferença, qual é a diferença entre labirintite e tontura, tá? Muitas vezes a gente deixa essas duas coisas juntas, mas na verdade elas são diferentes. A tontura é a sensação, é um sintoma que abrange vários tipos de queixas. Então, a sensação de que tá pisando em nuvem, de cabeça vazia, de que as coisas estão girando, que mais? Várias sensações de que tá dentro do barco.
É a tontura mesmo, né? É a sensação. Agora, a labirintite, ela é uma doença, tá? E é uma doença rara, não é uma doença comum como todo mundo fala, né? Ah, eu tô com tontura, eu tô com labirintite. Não, tá? A labirintite é uma inflamação do labirinto. E essa inflamação pode ser causada por várias coisas. A principal causa são infecções de ouvido, tá? Então, não é uma coisa muito comum. E a labirintite, ela é uma coisa grave. A pessoa chega a ter perda de audição, às vezes permanente, por causa da labirintite. E uma perda completa do labirinto também. Então, é uma urgência, na maioria das vezes. Então, não é uma coisa simples, que todo mundo tem. E tem que ser feito um diagnóstico correto diante disso, tá? Doutora, Sim. deixa eu te perguntar uma coisa, que eu já tive amigos e pessoas conhecidas, tem dois relatos que são, acho que, comuns, assim, não sei quão comuns são, mas assim, de pessoas que às vezes deixam de dirigir por tontura, porque às vezes simples fato de olhar para um lado ou para o outro já causa algum tipo de tontura e a pessoa perde a referência. E essas levantadas, né, de bruscas, às vezes a pessoa está deitada ou mesmo sentada e ela levanta, isso seria alguma coisa mais para tontura ou mais para labirintite? Seria mais para tontura mesmo, tá? Então, são Okay. as queixas, isso é mais a queixa. Então, dentro da tontura, a gente tem várias causas da tontura, que a gente vai destrinchar aqui agora. Nesses casos de virar a cabeça rapidamente, olhar para cima, eu vou pendurar uma roupa no varal, olhei para cima, veio uma tontura que gira, que dura rapidinho, 1 minutinho e passa. Esse tipo de tontura, inclusive, é a causa labiríntica, tá? Lembra que tontura tem várias causas, não só as labirínticas. É a causa labiríntica mais comum de tontura, que é a vertigem posicional paroxística benigna. Esse nome é enorme, que a gente resume por VPPB, tá? Que é a sigla. Que nada mais é do que cristais. Dentro do nosso labirinto, a gente tem uma estrutura que tem uns cristalzinhos grudadinhos num gel. E esses cristais, eles usam a gravidade e a aceleração, os movimentos de cabeça, para dar noção para o nosso labirinto de como a gente está, se a gente está mexendo ou se a gente está parado. Às vezes, esses cristais, eles se soltam dessa estrutura de gel e ficam girando naqueles bambolês que eu mostrei. Então, esse girar no bambolê faz com que o nosso cérebro ache que a gente continua rodando. Então, a gente mexe e dá a sensação de que está rodando ainda. Como se a gente estivesse naqueles brinquedos que giram, 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 giram e depois a gente para e parece que continua girando. Então, é o líquido que... labiríntica, como eu falei. Luana, acho que travou um pouco o teu vídeo. Oi? Voltou. Agora voltou. Tá ótimo. Então... Deixa eu... Não sei se acabou essa explicação, mas eu até vou falar, relatar uma coisa que eu nem sei se é correta, mas a minha esposa uma vez teve essa situação, desse deslocamento desses cristais. E eu lembro que eu acho que era algum feriado, alguma coisa, e a gente não queria se deslocar para pronto-socorro nem nada, porque ela estava relatando uma tontura forte. E eu não me lembro se alguém comentou disso com ela e a gente procurou na internet e eu acabei fazendo uma manobra nela. Eu sou fisioterapeuta, para quem não sabe, então eu não sou um completo leigo na área da saúde, mas eu acabei fazendo a manobra nela para poder, talvez, tentar ver se era essa situação e no fim acabou se resolvendo ali naquele momento. E aí, o que a gente faz? Primeiro, para ver se é realmente essa pedrinha, a gente faz um movimento rápido de cabeça, tá? Que é a manobra de Dix, tem o nome. E aí, a gente observa o movimento dos olhos. E como o movimento dos olhos tem a relação com o movimento do labirinto, tá? Então, é o reflexo vestíbulo ocular que a gente chama. É fantástico, né? Então, de acordo com o movimento da nossa cabeça, o olho se movimenta de acordo com como está a cabeça.
E o labirinto se comunica com isso. Então, quando a gente move a cabeça, faz alguns movimentos, a gente observa o olho. E se o olho faz alguns movimentos específicos, a gente sabe que aquilo é o cristal solto. E a partir desse diagnóstico, a gente faz um outro movimento de cabeça, tá? Para corrigir, tentar fazer com que esse labirinto corra naquele bambolê de volta para o lugar de onde ele não devia ter saído inicialmente. E a gente consegue até curar o paciente mesmo. Cerca de 60%, 70% das pessoas já saem do consultório sem sentir mais nada. Quando é essa VPPP. Nesse caso. Tá? Nesses casos. Outras causas também. Enxaqueca. Pessoas que têm muita enxaqueca, tá? Tem mais predisposição de ter tontura. E a tontura que vem junto com a enxaqueca tem até um nome, é uma doença específica que chama enxaqueca vestibular. E essa doença tem que ser tratada com agente otorrino e com o neurologista também. A gente tenta controlar as duas coisas. A Nath é fonoaudióloga, tá? Que tá aqui com a gente. Legal. A Nath é super minha confiança, super competente, né, Nath? A especialidade dela é exatamente a parte de tontura, né, Nath? E aí é isso, aí tem a enxaqueca vestibular. Temos também outra causa de tontura do labirinto, que é a doença de Meniere ou hidroxia endolinfática, que dentro daqueles bambolês tem esse líquido, né, que a gente explicou. E esse líquido, às vezes, ele pode aumentar a produção dele lá dentro. E aí ele começa a apertar o labirinto, aperta as células do labirinto como se fosse uma pressão aumentada dentro do labirinto. E isso causa perda de audição, tontura e zumbido, tá? Então, às vezes, a perda de audição flutuante, que ela melhora e durante as crises ela piora. Depois ela melhora um pouquinho e na outra crise ela piora mais. E isso a gente diagnostica pelos sintomas e com o exame de audição que a gente vai vendo a perda auditiva, né, progressiva. A Eneida, né? A Eneida está falando que teve VPPB também, sim. Eneida, o fonoaudiólogo pode também, se ele tiver o conhecimento para fazer a manobra, sim. Mas nós, otorrinos, nós também realizamos a manobra, tá? Então, é bem resolutiva mesmo, é isso mesmo. Bem dentro do esperado. Uma coisa que eu queria falar aqui também são as alterações que não vêm diretamente do labirinto, que, na minha opinião, é a causa mais comum não labiríntica, vamos dizer assim. E é as alterações de colesterol, pressão, tireoide funcionando de mais ou funcionando de menos. Algumas vitaminas também, tá? Vitamina B de bola e vitamina D de dado, né? A vitamina D tá na moda aí por causa do coronavírus, que seria um suposto protetor, mas a vitamina D é importante para várias coisas. Tem várias coisas. Isso, sim. E o açúcar, tá? E é importante lembrar que não é só o açúcar, aquele branquinho que a gente compra no mercado, não, tá? Vários alimentos viram açúcar no sangue. Então, mel tem açúcar, açúcar mascavo também é açúcar, e coisas a gente chama carboidratos simples, de cadeia simples. São principalmente as coisas que vêm do trigo. Então, pão, macarrão, bolo, bolacha, biscoito, pizza, massas, né? Tudo isso em geral. Quando a gente come, o nosso estômago quebra esses carboidratos e absorve, eles viram glicose no sangue, que é o açúcar, né? O nome certo é glicose, que é o açúcar no sangue. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessa questão desses alimentos, tá? Doutora, deixa eu, em cima disso, acho que fazer um gancho que, assim, como é que funciona? Se olhar para esse lado que você acabou de falar, as prevenções naturais aí, ou as mais difundidas e conhecidas, elas ajudam para prevenir esse tipo de coisa também, né? Então, boas alimentações, atividade física,
tudo isso trabalha para uma boa saúde no geral, né? Não somente para a área cardíaca ou o que você está falando, né? Se você não tiver esses problemas de colesterol, enfim, essas coisas, você também trabalha a favor para evitar esse tipo de tontura ou de desencadear outros tipos de sintomas, né? Sim, com certeza, né? O nosso corpo, ele é um só. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente come, tudo que a gente ingere, ou o exercício físico, ele influencia em várias coisas no corpo, né? E o labirinto, ele é muito sensível. Por quê? Porque a irrigação dele, o sangue que chega nele, é feito por uma única artéria, que é a artéria labiríntica. Então, toda aquela estrutura, toda aquela complexidade, e a gente tem que lembrar que o labirinto e o ouvido interno, a cóclea, eles estão funcionando 100% do tempo. Você está dormindo, mas se tiver um som externo, o seu ouvido, o seu cérebro está funcionando. Então, é um órgão muito delicado e que é irrigado por uma única artéria. Então, tudo que chega nele vem dessa pequena artéria. Então, qualquer coisa que altera essa homeostase, que é o que a gente fala, né, o nome técnico, que é essa troca de energia entre o sangue e as células da cóclea, do labirinto, qualquer coisinha pode causar alguns reflexos como a tontura, por exemplo. Algumas perdas auditivas, inclusive, têm características no exame de audição que levam a gente a pensar que foi essa alteração metabólica, né? Que foi o diabetes, que foi a pressão alta que causou aquele tipo de perda de audição. Então, Legal. tudo isso tem que estar bem controlado. E até dentro disso daí, como é que existem coisas específicas, ou atividades específicas, ou alimentos específicos que podem favorecer ou desfavorecer ou desencadear dessa tontura? Sim, são mais alimentos que desfavorecem o labirinto, né? Que ajudam a dar tontura. Então, principalmente coisas que têm cafeína. Nossa, os pacientes querem me matar quando eu falo que tem que tirar cafezinho. Ficam muito bravos. Mas, gente, Imagina. não é assim mesmo. A cafeína, ela faz mal pro labirinto, tá? Então, café, chocolate também tem cafeína, tá, gente? Chá mate, chá preto, esses Coca-Cola. Sim, Coca-Cola, Guaraná. Guaraná também, Guaraná em pó, Guaraná de refrigerante, tá? Então, tudo isso. Até alguns remédios também, né, Luana? Tem alguns remédios que têm cafeína na sua composição e às vezes a pessoa está em uso contínuo ali e depois não sabe por que tá com a tontura. Inclusive, remédios para enxaqueca tem cafeína neles. Sim. Então, às vezes a pessoa tem enxaqueca e tontura junto e tá tomando aquela medicação para enxaqueca com cafeína e pode estar piorando a sensação da tontura dela. Então, ficar atento a isso. Energéticos de academia também, gente. Esses suplementos de academia e energéticos mesmo, em geral. Tipo, Red Bull. Desculpa falar os nomes aqui de marcas, mas pra gente saber o que é o energético, que às vezes tem gente que não sabe. Ah, Nath, obrigada. Termogênicos, né? Então, às vezes, suplementos de academia têm muitos termogênicos. Seriam compostos que aumentam a atividade, né, do corpo. Então, para ajudar a emagrecer. Então, isso tudo ajuda também a dar tontura. Obrigada, Nath, pela lembrança aí. Então, e aí, você falou aí de alimentos, né, na parte de alimentação que podem piorar a situação do labirinto. E olhando para a parte de prevenção, aí a gente tem alguns alimentos que precisam tomar cuidados e tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar ou para treinar, digamos assim? Sim, os exercícios físicos em geral, exercícios físicos que movimentam mais, então, por exemplo, uma dança, tá? Pilates, yoga, tudo isso pode estar relacionado para melhorar, né, diminuir a chance de ter alguma tontura, tá? Então, cuidar disso. E a alimentação saudável que todo mundo devia ter, né? Não só quem tem tontura. Então, ou seja, o nosso labirinto ele é treinável, assim como
todo o resto do nosso corpo quase, né? Como Sim, os músculos, exato. como o nosso cérebro e tudo mais. Exatamente. Então, o labirinto a gente treina ele, né? A gente exercita ele através dos movimentos, porque é isso que ele faz. Ele joga informação para o cérebro dos nossos movimentos. Então, a gente quando tá, né, com tontura, nossa, tô com tontura, vou ficar totalmente parado na cama. Não, isso piora, pode piorar a evolução da tontura, porque a nossa intenção é, ao longo do tempo, recuperar o labirinto daquela lesão. Então, se você ficar totalmente parado, o labirinto ele está parado. Então, é importante a gente estar se movimentando, tá? Não precisa fazer estripulia quando tá também com a tontura, tá, gente? Você sair correndo, pular, girar de cabeça para baixo, não precisa disso. Então, andar dentro de casa, apoiado, tá? Isso, e também é interessante, tem uma modalidade de tratamento que a gente chama de reabilitação labiríntica. Tá? Que é muito importante, dependendo, lógico, do diagnóstico que a gente tem, tá? Então, essa reabilitação é feita por fonoaudiólogo especializado nisso, tá? Então, o fonoaudiólogo ele vai dar como se fosse alguns exercícios que você faz com a cabeça, ou movimentos de olhos, ou outros tipos de exercício, de acordo com o tipo de alteração no labirinto que você tem, tá? Então, a gente faz alguns testes para diagnosticar isso. E aí a pessoa vai fazendo isso e o labirinto ele vai se readaptando. É como se fosse uma ginástica mesmo. Entendi. Legal. E aí, outra coisa também, assim, eu não sei se você tem mais alguma coisa teórica para falar, porque eu queria tentar levar a coisa para a prática, assim. Ou a pessoa, vamos supor que a pessoa, ela não está sentindo alguma daquelas coisas que você falou que leve ela para o pronto-socorro, que não seja uma coisa de urgência. Mas ela vem sentindo uma tontura e vem. Qual é o caminho? Ela marcar uma consulta com um otorrino e qual que é o teu padrão? Se é que tem algum tipo de padrão, né? Mas qual que é a conduta para você, os testes e o que você vai fazer para chegar num possível diagnóstico aí? Isso, então quando a pessoa tem uma tontura já de longa data, não tem nenhum sinal de alarme, como né, dos que eu falei aqui, de nenhuma doença grave, vem com a gente no otorrino, a gente faz todo o exame físico. É muito importante a pessoa prestar atenção em cada detalhe do que ela sente. Então, tempo de duração, foi aquilo que eu falei lá no início. Tempo de duração, como é a tontura, se a tontura gira, se é a sensação de pisar em nuvem, se é a cabeça vazia. Então, cada detalhinho é muito importante para a gente. E a partir daí, a gente faz alguns exames, solicita alguns exames. Os exames de sangue eu costumo pedir, tá? Para olhar colesterol, a tireoide, o exame, um hemograma para ver se não tem anemia também, que também tem relação. Então, tudo isso a gente pede. Um outro exame que é específico do labirinto é o exame otoneurológico, tá? Esse exame é composto por vários testes de movimentos de olhos e um teste que é um arzinho quente, um arzinho frio no ouvido para ver o funcionamento de um daqueles bambolês do labirinto, que é o bambolê lateral, né? Que a gente tem o lateral, o posterior e o superior. Então, com esses dados, a gente consegue ver se tem um labirinto funcionando diferente do outro, ou se os dois labirintos estão funcionando mal, e como está a comunicação do labirinto com o cérebro, através desses testes dos movimentos dos olhos, tá? Então, esses dois geralmente são os que a gente mais solicita, para ver como tá no geral, tá? Tem alguns testes mais específicos, nem todos os pacientes com tontura vão vir com testes alterados, tá? Então a gente termina a investigação, às vezes pergunta algum detalhe que faltou ali, que ou a pessoa não deu, ou a gente esqueceu de perguntar também acontece. Então a gente nem sempre fecha o diagnóstico da pessoa de primeira. A tontura é uma variedade muito grande, então é um diagnóstico difícil, não é uma coisa fácil. E aí tem a eletrocochleografia, que é um exame específico feito né, no ouvido, para poder ver se a pressão do ouvido está alta ou não naquela doença de Meniere, tá? Então tem são os eletrodos que coloca na testa, tudo para poder ver. Tem o VRIT, que é um exame
que é muito promissor, que a gente acredita que, inclusive, vai aumentar muito a quantidade, né, de pacientes fazendo esse exame. Por quê? Porque ele é um exame que vê cada labirinto, cada bambolê do labirinto, que são 3 de cada lado, separadamente. Então, isso dá muita informação para a gente, coisa que o exame autoneurológico não faz, porque ele vê só um dos labirintos. E... Você ia falar outra coisa? Desculpa. Não eu tô lembrando que às vezes alguns médicos falam em síndrome vestibular. O que seria também essa síndrome? Acho que depois que você acabar de falar dos exames, o que seria essa síndrome vestibular? Porque assim, síndrome normalmente já nos leva a crer que são vários, é um conjunto de sintomas aí que nos leva. Assim, o simples nome síndrome já agrupa várias coisas no mesmo, né? Quando a gente fala síndrome vestibular, é quando a gente junta alguns sintomas da pessoa e história, né? Como aquilo surgiu, que faz, né, a gente levar para uma possibilidade de ser realmente uma doença do labirinto. Tá? Então, isso Ok. ou seja, todas essas que eu falei aqui, tá? E tem também tonturas que podem ter origem cerebral, tá? Então, AVC, que é o derrame cerebral, pode dar tontura. Tumores cerebrais também, tá? Lógico que a pessoa vai ter outros sintomas, não vai ter só a tontura junto, tá, gente? Não é para ficar assustado. Mas tem outros sintomas neurológicos juntos, tá? Só para vocês saberem. Várias doenças neurológicas podem dar. E é uma doença que pode acometer, essas síndromes vestibulares podem acometer crianças também. Então, tem a cinetose, que é aquela tontura de quando a pessoa entra no carro ou no ônibus, geralmente aparece na infância, e vomita, tem tontura, não aguenta viajar, não aguenta descer a serra. Isso é uma síndrome vestibular, tá? Então, todos esses sintomas que indicam pra gente que é uma probabilidade maior de ser uma coisa do labirinto, a gente inclui nessa síndrome vestibular. Tá? Ok. E também, assim, quando... à medida que você vai diagnosticando as situações, né? Sejam elas. Sejam elas uma tontura mais simples, né? Digamos assim, ou se for alguma coisa mais já voltada para o labirinto, ou se é uma coisa um pouco mais profunda, alguma coisa mais central, mais neurológica. Quais são as condutas de tratamento? Você já falou aí em um determinado momento que uma das condutas de tratamento são exercícios feitos pela fono que podem ajudar. Existe algum tratamento medicamentoso ou algum outro tipo de tratamento, dependendo, obviamente, do diagnóstico? Sim, tem, tá? Depende do diagnóstico, claro, tá? Nessas síndromes centrais, que são do cérebro, neurológicas, não é o otorrino que trata, a gente pede para ir para o neurologista, tá? Então, passa na gente, a gente vê, faz o diagnóstico e fala, olha, é uma alteração central, né, do cérebro, então procura o neurologista. Podem ter alterações cervicais também, então problemas na coluna cervical também podem dar tontura. Então a gente pede, por exemplo, para passar no ortopedista também. Então tem várias características, tá? Quando a doença ela é realmente labiríntica, na grande maioria das vezes o tratamento é esse exercício com a fono, que a gente chama de reabilitação vestibular ou reabilitação labiríntica. São dois nomes para a mesma coisa, tá? E de medicação, geralmente a gente deixa a medicação mais quando a pessoa está na crise, tá? Então a pessoa está bem sintomática mesmo. Isso, não está conseguindo dirigir, não está conseguindo levantar, não está com aquela tontura ruim, que ela não está conseguindo fazer muita coisa, tá atrapalhando o dia a dia dela. E essas medicações, que é o Vertix, a flunarizina, a cinarizina, o Dramin, tá? O Mequin. Então, essas medicações, elas são para crise. Então, elas não podem ser tomadas por longo tempo, tá? Às vezes chega paciente para a gente tomando Vertix há 3, 4 meses.
Gente, essas medicações, elas têm efeitos colaterais, inclusive o parkinsonismo, que a gente fala, que é um tremor, tá? Porque essas medicações, elas têm uma ação central, elas agem no cérebro, então elas podem dar alguns efeitos colaterais. E elas também atrapalham a recuperação do labirinto. Não lembra que eu falei que não pode ficar totalmente parado? Tem que tentar se movimentar, porque aquele labirinto tem que estar ali, porque quanto mais sedado, que é o que a medicação faz, elas são sedativos labirínticos, quanto mais apagadinho tá ali o labirinto, mais ele vai demorar para se recuperar, tá? Então, é muito importante não usar essas medicações por longo tempo. Caso você pronto-socorro com uma tontura de origem labiríntica, né, que são essas síndromes vestibulares, e o colega do pronto-socorro deixar essa medicação, é porque você precisa, porque você está sem conseguir fazer suas coisas no dia a dia, mas vá logo a um otorrino ou use a medicação apenas o tempo que o colega do pronto-socorro deu, tá? Não use a medicação que a vizinha está usando, tá? Então, minha vizinha usa esse remédio para labirintite, vou tomar. A gente acabou de ver que a labirintite mesmo é uma coisa bem específica e que a tontura pode ser uma gama gigante de outras possibilidades. Então, não use o remédio da vizinha, não se automedique. Então, procure a gente, otorrino, tá? De preferência, alguém que seja especializado nessa parte de tontura. A gente poder fazer o seu segmento direitinho, tá? Então, muito cuidado aí com as medicações. Ó, a Ana está pedindo para você falar um pouquinho sobre cinetose. Sim, a cinetose é o nome médico que a gente dá para essa sensação de quando a gente entra no carro ou tá no barco, tem aquela tontura terrível, que vomita, que passa mal pra caramba. Isso a gente chama de cinetose, tá? Isso nada mais é do que uma... Lembra que eu falei que tem várias formas do cérebro ver o equilíbrio? Então, a cinetose é quando a parte visual e a parte labiríntica não estão se comunicando bem com o cérebro, né? De uma forma simples para a gente entender. Então, você tem uma comunicação ruim mesmo, eu não vejo outra forma melhor de explicar isso. Então, o cérebro é como se ele não estivesse entendendo o que está acontecendo, então tem essa hiperestimulação e a pessoa tem essa tontura intensa, tá? O tratamento para isso, geralmente, a gente passa esses remédios de crise, tá? Logo antes da exposição da pessoa àquilo, tá? Então, não é uma... E a gente pede para a pessoa evitar realmente ficar isso. Como é uma doença que geralmente aparece na infância, ao longo do tempo, ela costuma melhorar, mas pode ser também que não melhore, tá? Então, a gente faz esse tratamento. Reabilitação labiríntica também é uma opção, tá? Então, tem alguns exercícios visuais que podem ser feitos pela fono, que podem ajudar na cinetose, tá? Legal. Deixa eu aproveitar, é uma curiosidade minha que está envolvido com... Eu ia te perguntar, mas já que você entrou nessa questão da cinetose, você falou aí que é uma má comunicação, às vezes, entre o visual e o labirinto com o cérebro. Por que às vezes, a minha mãe acontece isso, tá? E eu lembro, eu tenho uma lembrança muito forte, quando a gente ia para a praia para descer a serra, o meu pai e minha mãe trocavam de lugar na direção. A minha mãe assumia a direção porque aí ela não sentia tontura na serra. Se ela ficasse como passageira, com certeza ela vomitaria. Perfeito. Por quê? Porque quando você está dirigindo, você está comandando os movimentos. Então, o seu cérebro está sabendo para onde você está indo. Então, é a propriocepção mesmo, é a sensação nossa é uma coisa muito complexa. Quando a gente vai estudar em detalhes a parte neurológica disso, chega a confundir tudo até, é muito difícil. Então, quando a gente está ali no comando do negócio, a gente sabe que agora a gente vai virar para a direita, agora a gente vai virar para a esquerda, e a visão, ela está fixa naquela distância, então naquele caminho que você vai fazer. Então, isso ajuda, é como se fosse uma informação a mais para o cérebro.
Então, Legal. isso ajuda o cérebro a se localizar e evitar que tenha tontura. Legal. Ou então, a pessoa que tem a cinetose, que está no passageiro, é importante olhar ou para frente, sentar na frente para olhar para onde o carro está indo, ou, no caso de estar atrás, olhar para algum ponto distante que seja mais fixo, tá? Porque a fixação ocular ajuda também o cérebro a se localizar, tá? Então, ficar olhando para dentro, às vezes a gente lê dentro do carro, né, que fica com o livro balançando, assim, enquanto a gente está lendo, aquilo também causa uma confusão aí no cérebro. Uhum. Legal. A Aninha perguntou o seguinte, ó, labirintite pode aparecer uma vez e nunca mais voltar? Pode sim. Pode aparecer uma vez. Por exemplo, pode acontecer de ter alguma alteração pontual ali, ou um pico de pressão, por exemplo. Então, tem aquela tontura por causa de um pico de pressão e depois não acontece mais. Então, um abuso de açúcar, na época da Páscoa agora, que passou há pouco. Tudo bem que agora a gente está na quarentena, né? Mas normalmente a gente comeria um monte de chocolate, um monte de doce. E aí tem aquela tontura. Agora, lembrando, a labirintite, eu acho que eu vi a pergunta dela, ela colocou labirintite entre aspas, né? Se eu não me engano. Essa foi a outra pergunta que já ia emendar, que é da Asrila. Ela está perguntando se a labirintite pode ter causa emocional. Pode sim, tá? Não, é importante a gente saber que essa não é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente avalia o paciente. Então, a gente avalia todas as possibilidades para pensar numa causa psicológica no final, tá? Porque nada impede da pessoa ter várias coisas ao mesmo tempo. Então, a pessoa pode ter pressão alta, diabetes, uma síndrome vestibular, uma assimetria de funcionamento de labirinto, um labirinto funcionando mais que o outro, pode andar de bengala, tá? Porque quem anda de bengala, de cadeira de roda, tem um sinal do corpo a menos. Então, tudo isso pode estar ali junto, tá? Então, o psicológico, ele afeta também. Então, a pessoa que, geralmente, questões de ansiedade podem dar tontura. E essas tonturas de origem psicológica, a gente encaminha para o psicólogo ou para o psiquiatra, dependendo, né, do grau que está aquilo. Às vezes, precisa até tomar medicação, tá? Para controlar. E é isso, tem que ser bem avaliado. Geralmente são tonturas que não são muito específicas. A pessoa conta para mim, eu fico, nossa, mas isso não bate com isso. Essa queixa não tá batendo com a outra. E a gente não consegue fechar um diagnóstico daquela pessoa. Pede os exames de labirinto, os exames vêm normais. Pede o exame de sangue, os exames vêm normais. E aí você vai sentindo a pessoa ali, começa a perguntar se ela tem alguma ansiedade, alguma coisa diferente na vida dela atualmente. E aí você vai conseguindo fazer o diagnóstico. Mas não é a primeira coisa que a gente pensa de cara, geralmente não, tá? Mas pode sim. A Ana está perguntando também se tontura extrema levando a síncope, sem nenhuma alteração nos exames, tem alguma causa? Então, tontura muito grande que causa desmaios, a gente tem algumas possibilidades, tá? Geralmente essas tonturas não são de origem do labirinto, tá? Quando tem desmaio, a gente pensa ou em causas neurológicas ou em causas cardíacas, por exemplo, uma arritmia. Então, a pessoa tem uma arritmia, ela às vezes não sente palpitação, ela vem a tontura e desmaia em seguida. Tem aquela sensação de escurecer e de desmaiar. Então, caso isso aconteça, a gente não pensa em queixa labiríntica de cara. Então, a gente vai ver o coração, ver se não tem uma arritmia, pergunta se tem já alguma arritmia prévia. Então, a gente pensa em outras coisas, tá? Então, tem que passar, avaliar tudo isso. Então, deixa eu aproveitar, eu não sei, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Vão falando aí que eu vou moderando aqui para a doutora Luana e ela vai respondendo. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta minha aqui. Com essa história toda da quarentena, as pessoas evitando sair de casa, o governo liberou a telemedicina e nós aqui estamos fazendo isso, né, na clínica. A gente tem feito algumas consultas com clínicos, o cardio, e a gente sabe que tem uma gama muito grande de especialidades e de tipos de atendimento que não necessariamente precisam ser presenciais, porque às vezes você não precisa fazer algum tipo de exame físico no paciente.
Como é que funciona o teu atendimento como otorrino dentro da tua prática clínica, né? Como é que funcionaria esse atendimento? Não presencial, então a gente, como você falou, a gente tem um recurso a menos para o diagnóstico, né? A gente, como médico ou profissional de saúde Sim. também, tem um recurso a menos para fechar o diagnóstico, que é o exame, né? Quando a gente olha o paciente, a gente tem esse recurso a menos. Então, é muito importante que a gente faça essa consulta por vídeo, tá? Porque a gente olhar para o paciente, tem alguns sinais, às vezes, ou no rosto do paciente, algumas faces sindrômicas que indicam para a gente algumas coisas. Para otorrino, especificamente, é uma especialidade que depende, sim, do exame físico em alguns casos. Por exemplo, a tontura é uma coisa que de primeira consulta é mais complexo para a gente poder fazer por vídeo, porque exige os exames neurológicos. E os exames neurológicos a gente tem que estar fazendo eles diretamente com o paciente. Mas rinites, sinusites, queixas de dor de garganta, a gente consegue, de certa forma, sim, avaliar o paciente e dar orientação, dar receita. Então, alguns sinais, por exemplo, febre, indicam para a gente que tem uma infecção. Então, talvez, dependendo do tempo de evolução, dos sintomas, precise de um antibiótico. Então, ou de uma rinite, como que a gente trata, como ela evolui. Então, tudo isso dá para fazer sim, tá? Mas, se por acaso, durante a consulta por vídeo, né, à distância por telemedicina, a gente vê que não é possível fechar o diagnóstico da pessoa, ou se a gente fica com alguma dúvida, se a gente acha que aquilo ali não foi suficiente, que a gente não está com segurança para tratar aquela pessoa, a gente pede para a pessoa ir presencialmente à clínica, tá? Então, essa consulta presencial, ela é um complemento, né, da consulta por vídeo. Então, não, as duas consultas, elas estão juntas, tá? Então, eu acho que é um recurso que o Conselho Federal de Medicina liberou agora por conta, critério de emergência por conta do coronavírus, para poder evitar com que as pessoas se desloquem. Então, isso dá uma segurança muito grande, tanto para o próprio paciente, como para os funcionários da clínica, como para a gente, como médico também. Então, fazendo o deslocamento apenas realmente necessário. Então, procurem sim atendimento de telemedicina, que nós estamos preparados aí para isso, bem orientados. A gente vai orientar todo mundo da melhor forma possível. E se a gente achar que não é possível fazer tudo ali pelo vídeo, a gente vai pedir para fazer a presencial. Então, toda a segurança aí, né, dentro dos limites da telemedicina, a gente vai conseguir fazer, tá? Legal. O Dr. Rodrigo Monteiro fez uma pergunta. Eu imagino que ele seja dentista. Ele está perguntando o seguinte: existe uma frequência nos seus atendimentos correlacionada às infecções de seio maxilar ou com infecções não tratadas de dentes, como os molares? Sim, essas infecções são um tipo específico de sinusite, que a gente chama de sinusite odontogênica, tá? São geralmente sinusites de um único lado e geralmente estão relacionados com procedimentos de dentes que foram feitos daquele lado, de cima, né? Porque o seio da face está em cima, e do mesmo lado que tem a queixa de dor, tem a queixa de secreção. Raramente as sinusites são dos dois lados. Então, geralmente, quando a gente vê no exame físico ou pede uma tomografia dos seios da face que tem aquela sinusite só de um lado, a gente já pergunta de cara: você fez algum procedimento no dente de cima desse lado? Aí, geralmente, as pessoas falam: sim, eu fiz um procedimento. Então, a gente tenta um tratamento com antibiótico, pede para passar de novo no dentista para ver qual é o procedimento do dentista. Se não melhorar com o tratamento clínico, a gente pensa na possibilidade de fazer uma cirurgia, tá? É uma cirurgia feita com uma câmera específica por dentro do nariz, não tem nenhum corte externo inicialmente, tá? Aliás, não tem mesmo nenhum corte externo. Se precisar de algum corte, ele é por dentro da gengiva aqui, mas na maioria das vezes não precisa. Então, a gente abre o seio da face e tira aquela secreção lá de dentro
e o dentista também faz a parte dele ali naquela comunicação que tá com o dente, tá? É que aqui é muito fininho, gente, né? Então, às vezes, procedimentos dentários podem sim, é uma coisa que pode acontecer. Não é erro do colega, tá? Ah, o dentista errou porque fez isso, porque foi pro seio, não. É porque é fino mesmo e é uma possibilidade, é uma complicação possível, tá? Legal. Então, bem Tem tranquilo. acho que uma curiosidade da Aninha aí. Ela está perguntando se a tontura, quando a pessoa está alcoolizada, tem a causa com o labirinto. Tem alguma Na verdade, relação? a tontura do álcool, o álcool por si só, ele lesa, né? Lesão não é a palavra correta, mas ele causa algumas alterações cerebrais que dão a tontura, tá? E o álcool por si só, ele pode lesar, sim, as células do labirinto, tá? Mas não é isso que causa a tontura do bêbado, né? Quando a gente bebe, fica com aquela sensação, né? Eu nunca fiquei bêbada, na verdade, para ser sincera, então eu não sei nem dizer como é essa sensação. Mas, pelo que as pessoas falam, né, é uma sensação, inclusive, parecida com a tontura labiríntica, sim. Mas a tontura do bêbado, ela não é só por causa do labirinto em si, tá? Ele é mais uma ação central. É central, né? Mais uma ação no cérebro, sim. Legal. Luana, eu acho que foi espetacular. Eu acho que assim, o pessoal não tendo mais dúvida agora aí. Se alguém tiver, aproveita aí esse finalzinho para poder tirar a dúvida que a doutora Luana ainda está aí de prontidão. Eu queria agradecer demais a tua disposição, a tua simpatia. Você está com a gente aqui desde o começo da clínica. Verdade. E é uma parceirona nossa, assim, a gente, enfim, a gente só tem a agradecer a parceria com você, por toda a doçura sua com os nossos clientes, com os seus pacientes. Todo mundo sempre fala muito bem, e a gente poder ser canal de cura, né, de trazer um benefício para a vida das pessoas é uma coisa que não tem preço nenhum. E vocês médicos, e não só os médicos, né, todos os profissionais da saúde, a gente tem visto aí agora com toda essa confusão aí do coronavírus, os profissionais de saúde têm esse dom e essa missão tão importante e tão bonita. Então, o meu agradecimento aqui, agradecimento de toda a equipe da Médico Mais Campinas. Muito obrigado de verdade, tá? Pela tua disposição de trazer esse conteúdo tão rico e tão simples, do jeito que você falou. Eu sei que não é um assunto simples, mas você tornou ele simples, né? A tentativa aqui é sempre, né, falar da forma que as pessoas consigam entender. Eu sempre tento fazer isso, porque não adianta você falar e a pessoa sair do consultório, tá, não entendi nada, beleza, eu tenho isso, mas eu não sei como que eu melhoro, como que eu pioro. Então a gente tem que orientar bem as pessoas dentro do possível aí, para elas saírem bem orientadas. Legal. Eu queria deixar um recado para todo mundo, que é o seguinte: a doutora Luana atende aqui na clínica, ela tem agenda aberta. Obviamente que agora a coisa está um pouco mais complicada, mas como nós já falamos, ela está atendendo em telemedicina. Quem precisar pode entrar em contato com a clínica, e que nós vamos fazer esse canal entre a doutora e você. E eu queria aproveitar porque a doutora Luana entrou num assunto, né, dessa questão da prevenção, né, de como os hábitos alimentares, os hábitos de vida são importantes, inclusive para a tontura. Então, assim, é importante você fazer o teu check-up, é importante você manter isso sempre atualizado. Nós temos um clínico geral aqui na clínica muito experiente. Então, se você faz tempo que não vá ao médico, marca a tua consulta aqui, faz os teus exames, dê uma olhada em como você está, para que você não deixe as coisas
degringolar, digamos assim, né? Que você mantenha a tua saúde sempre em dia, tá bom? Sim, com certeza. E lembrar aí, tá, como mensagem final, vamos nos cuidar, tá? Dentro de casa, né, lembrar de tentar fazer exercícios físicos. Então, existem vários vídeos aí no YouTube, no Instagram, tá? De exercício em casa. Então, quem tem tontura... Voltou. Desculpa. Quem tem a tontura, às vezes, né, que faz exercício físico regularmente, então isso é muito importante, não só para a tontura, né, como a gente estava falando aqui. Então, mesmo ficando em casa, procurem fazer exercício, procurem uma alimentação saudável para poder manter tudo bonitinho, não ter nenhum problema aí. E cuidado com a automedicação também, tá? A tontura, ela tem várias causas, a gente tem que investigar e tratar a forma correta. Bom, essa é a mensagem final que eu queria deixar para todo mundo. Legal. Pessoal, eu só vou desligar a doutora Luana aqui, mais uma vez agradecer. Eu só tenho mais um recado que é sobre a live da semana que vem, tá bom? Só para que eu não fique prendendo a doutora Luana aí, e eu vou tirar. Obrigado. Um beijão, doutora. Obrigada a todos. Beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Pessoal, é o seguinte, semana que vem, dia 30 de abril, dia 30/4, nós vamos ter uma live com o Dr. Conrado, que também é nosso parceiro aqui na clínica. Ele é cirurgião vascular e o tema da live vai ser sobre varizes e escleroterapia. O que é escleroterapia? Escleroterapia é secagem de vasinhos, tá bom? O meu tempo está acabando, então eu espero vocês lá semana que vem. E se você quer levar essa live para alguém, eu vou deixar a live no YouTube, tá bom? Lá no nosso canal, é Medic Mais Campinas. Você pode ver depois se você perdeu ou se alguém perdeu. Um abraço e muito obrigado a todos, gente.